não habita em templos feitos por mãos humanas. Você já ouviu muito essa frase, não já? Mas o que isso significa? O que tem acontecido? Porque tem crescido muito esse movimento que ganhou o nome de desigrejados. São pessoas com os mais diversos motivos para não participar mais da igreja, tanto se reunindo com outros servos de Deus, quando indo a espaços ou reuniões. Mas eu não quero falar deles aqui. Nosso objetivo aqui agora é analisar Atos capítulo 17, versículo 24. Paulo estava dizendo ali que não devemos ir à igreja, prédio. Mas vamos analisar um pouco. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E a primeira coisa que eu quero que você analise, como um bom estudante da Bíblia, é observar o contexto dessa passagem. Aonde que Paulo está? Paulo está em Atenas, e que naquela época era a capital da Ática, né? Um dos estados gregos, e por conta de observar a grande idolatria do local, Paulo pregava em sinagoga, na praça, a respeito dessas questões. Então, devido às controvérsias dos ensinos apresentados ali para Paulo, Paulo foi levado até Areópago, um local que fica ali em, tipo, uma colina, onde se discutiam as leis, a religião, a educação. Então Paulo passa a apresentar sua pregação àquelas pessoas ali, a maioria não crentes. E com muita sabedoria, Paulo usa a figura de um altar em que viu a frase "ao Deus desconhecido", escrita para apresentar o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. E nesse contexto, Paulo diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. Mas observe só o foco disso. Paulo justamente contrasta o Deus Todo-Poderoso com os deuses criados com eles ali. Deuses esses que precisavam ser carregados, imagens, que estavam presentes apenas ali onde suas imagens estavam. Deuses limitados. E Paulo sabia que eram falsos deuses, mas trabalhou o tema de forma não ofensiva. Isso mostra o quê? Que em nenhum momento Paulo está aqui proibindo o culto ao Deus verdadeiro em templos. Entenda isso, coloque isso no teu coração. Paulo está demonstrando ali de forma poderosa para aquelas pessoas que elas não podem aprisionar o Deus Criador em um lugar ou numa imagem, entende? Pois ele está muito além dessas coisas. E o foco de Paulo qual que é? Está no convencimento dos moradores ali de Atenas de que a idolatria deles era incorreta. E não eram cristãos verdadeiros. Pois o verdadeiro cristão adora um Deus verdadeiro, usando um espaço, por exemplo, um templo, vamos colocar assim. E eu quero colocar aqui também outra coisa, que o Deus verdadeiro pode ser cultuado em qualquer lugar. Ele não está preso a templos, ou casa, ou qualquer construção. Mas isso não significa que é errado nos reunirmos em determinado local com o objetivo de estudar a palavra, de adorar o nosso Deus poderoso. Qualquer tipo de reunião dos servos de Deus será feita em algum local. O que está errado é achar que só naquele local, num templo, por exemplo, temos a presença viva de Deus. Isso é bastante claro, principalmente nesse ensino bíblico. E dessa forma, amado, usar o texto de Atos 17, 24 como desculpa de que agora, eu sou um desigrejado, é algo totalmente fora do contexto. Não, Paulo está mostrando de forma muito clara que Deus e suas ações não podem ser aprisionadas ali, tipo, em santuários. Mas em nenhum momento ele diz que em santuários, onde se adora ao Deus vivo em espírito e em verdade, não pode. Entende? Aí está a grande diferença. Lugares são apenas instrumentos que facilitam encontros. Na igreja primitiva, se reunia em casas, em caverna, nos tempos mais difíceis da perseguição da igreja, amados, e mais tarde em outros locais criados para adoração, que foram templos, igrejas, sim, né? Instituições. Se tudo isso é feito dentro das orientações da palavra, não há erro nenhum. O maior erro é o isolamento. E Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz:
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Amém? Então, fica muito claro essa questão aí. Deus não habita em templos feito por mão de homem. Aí a pessoa fala assim, eu não vou mais na igreja. Eu vou cultuar aqui em casa. Ô, amado. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Amém? Sou o pastor Cleberson Torres, da Monte Sião Church, trazendo para você algumas verdades que foram ensinadas de forma errada. Ó, beijão.